Bom dia, igreja. Um prazer e uma responsabilidade, mais uma vez, estar assumindo o púlpito para trazer essa mensagem na manhã de hoje. Um dia significativo, especial para todos nós, que é o dia que nós, como batistas brasileiros, comemoramos o Dia do Pastor. O dia desses servos fiéis que dedicam a sua vida, entregaram a sua vida para a pregação da palavra de Deus e a condução do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar, pastor, já dizendo o seguinte, que a nossa igreja é uma igreja muito abençoada, nossa igreja, primeira igreja batista em Goiânia, por todos os pastores que por aqui passaram, por tantos pastores que nós admiramos, respeitamos, e somos gratos por tudo que eles fizeram na condução desta igreja local, que se refletiu para que o evangelho se espalhasse na nossa cidade, no nosso estado, no país e até mundo afora. Nós devemos tomar cuidado de não venerarmos pessoas, venerarmos pastores em termos de idolatria, mas a própria Bíblia, a palavra de Deus, lá em Romanos 13, de 7 a 8, nos ensina que nós devemos dar honra a quem honra. E é nesse espírito de dar honra, de reconhecer e agradecer pelo trabalho desses servos do Senhor, que nós fazemos essas homenagens. Lembramos aqui, para lembrar do passado, do pastor Vanderlei, que durante 33 anos ininterruptos, pastoreou essa igreja de forma firme, baseada na sã doutrina, na palavra de Deus, e que nos fez chegar até aqui. Lembramos também do pastor Roberto, que há pouco foi chamado à presença de Deus, pastor Roberto Hensley, que foi pastor interino, e também trabalhou tanto pelo campo, em Goiás, na divulgação do Evangelho. Lembramos e reconhecemos atualmente o pastor Mateus, que tem sido tão brilhante na condução da juventude, e agora assumindo a congregação do seminário. Que Deus abençoe, pastor. E o nosso pastor presidente, o pastor Rubens, que conosco está aqui desde o dia 15 de novembro de 2014, pastor. O tempo já passou, são muitos anos, e somos gratos a Deus por sua vida, por seu ministério, pela sua amizade. O Senhor tem sido bênção de Deus nesse local, na condução dessa igreja. Anotei aqui também que o Senhor é pastor desde o dia 30 de outubro de 1999. Uma longa caminhada na presença do Senhor. E nesse dia eu fiquei pensando, assim que a responsabilidade me foi dada de assumir o púlpito, que palavra eu traria à igreja e aos pastores. E veio ao meu coração João 10, Jesus, o bom pastor. Jesus é o pastor verdadeiro, e nada melhor do que nós falarmos desse Jesus nessa manhã. Para contextualizar João 10, na narrativa anterior, lá de João 9, nós temos aquela passagem em que Jesus, lá em Jerusalém, curou aquele cego de nascença, E por ele o ter curado num sábado, gerou muita discussão ali entre os judeus, os fariseus ali na época, sobre a correção de Jesus em ter feito tal milagre em tal dia. Inicialmente eles quiseram desqualificar o milagre, tentando colocar se alguém conhecia aquele cego, se realmente ele era cego, se aquele milagre foi verdadeiro. Mas ele era um cego conhecido, Foram inquiridos seus pais, as pessoas que o conheciam, e verdadeiramente o milagre tinha acontecido, não tinha como negar. Então partiram para cima de Jesus com a acusação de quebra da lei, por ter curado num sábado. Então este é o contexto. Os fariseus ali, os judeus, querendo prender Jesus, querendo apedrejá-lo, querendo colocar culpa no mestre, ficaram então indagando o Senhor Jesus, e é nesse contexto que está inserido o livro,
capítulo 10 do livro de João. Vou proceder à leitura. Quem puder abrir as suas Bíblias para acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito rico, né? Diz muito aos nossos corações. Vamos tentar extrair do texto o que o Senhor Jesus tem para nos dizer nessa manhã. Jesus aqui se coloca como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E no contexto do que eu estava falando, ao Jesus se referir a isso, os fariseus que já estavam ali loucos para pegar Jesus em contradição ou em alguma blasfêmia na visão deles, ficam ainda mais indignados quando Jesus se declara o bom pastor, porque eles eram conhecedores da lei. E a lei, eles conheciam os profetas. E lá em Ezequiel 34, em Jeremias 23, é dito que Deus enviaria um pastor para pastorear o seu rebanho. E então eles, enfurecidos, ficam quando Jesus se declara ser esse pastor, esse bom pastor. Jesus adverte do perigo dos falsos pastores, dos falsos mestres, que desde aquela época existiam e existem até hoje. Pessoas que não estão comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente, mas sim pessoas que querem se aproveitar do rebanho de Cristo. E Jesus adverte da dureza, né, com dureza, e a responsabilidade que é dada a essas pessoas. São tratados como ladrões, salteadores. Lembramos aqui de Mateus 18, né, como quando Jesus também ensinando diz que aquele que fizer um dos seus humildes, né, dos seus pequeninos tropeçar, antes fosse melhor amarrar uma pedra, né, de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Exatamente porque a responsabilidade daqueles que pregam a palavra de Deus e que se colocam na posição de conduzir o rebanho do Senhor Jesus é muito grande. Leia aqui o texto de Tiago 3:1, que diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres,
pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. E 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, aquele que assume o encargo, né, e a responsabilidade de pregar a palavra de Deus e de conduzir o rebanho do Senhor Jesus, a ele é dada a responsabilidade e a ele também é dado uma grande fardo, no sentido de que o seu erro leva ao erro de muitos outros, e isso é muito perigoso. A sã doutrina, né, a palavra de Deus, deve ser pregada pelos nossos pastores de forma correta, para que o rebanho de Jesus Cristo não seja levado a lugares errados. E veja, meus irmãos, que muitas vezes até aqueles que são conhecedores, entre aspas, da palavra, né, acabam sendo influenciados e levados para o caminho incorreto por esses falsos mestres. Eu lembro muito do exemplo de Paulo, né? Então Saulo de Tarso era um profundo conhecedor das Escrituras, né, do Velho Testamento, e mesmo assim perseguia os cristãos com a convicção de que estava fazendo a coisa correta, porque é influenciado por falsos mestres. Mas quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus pergunta a ele quem era, né, quem ele era, e ele pergunta quem era, Jesus responde: eu sou Jesus a quem me persegues. Ou seja, a perseguição aos cristãos, aos filhos, aos seguidores de Jesus Cristo, é uma perseguição ao próprio Cristo. Daí a seriedade dessa questão. A gente vê muito hoje em dia as pregações, né, e as doutrinas sendo levadas para o lado de se pregar apenas bênçãos, benesses, milagres e prosperidade, esquecendo, sobretudo, de centrar a pregação, de centrar a doutrina que esses mestres ensinam no Senhor Jesus Cristo. Porque nenhuma bênção, nenhum milagre, nenhuma benesse que nós possamos receber, se elas não vierem do próprio Senhor Jesus Cristo, ou da permissão do Senhor Jesus Cristo, não são bênçãos que não, pelo menos não devem nos interessar, né? Não devemos querer bênçãos, benesses acima de tudo e de qualquer coisa. Antes devemos querer conhecer o Senhor Jesus Cristo, a quem tudo é dado, e que Ele pode nos dar tudo de acordo com a sua vontade. Essa é a importância. Todas as coisas o Senhor pode nos dar. Ele dá e cuida de nós. A palavra, né, coloca que os anjos estão ao nosso redor, né, acampados para nos livrar do mal, né? A palavra nos promete que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas a palavra de Deus não nos promete, né, bênçãos ilimitadas, terreais, bênçãos na terra. Não que bênçãos, por exemplo, financeiras ou materiais sejam pecado, nada disso. A própria Bíblia tem exemplos de grandes homens, né, que foram prósperos, servos de Deus, como Jó, como Abraão, Isaac, por exemplo. O próprio Jesus Cristo, né, praticou muitos milagres, curou, ressuscitou mortos, mas tudo isso foi para mostrar o poder de Deus, mostrar a pessoa de Jesus Cristo. Essas bênçãos e esses milagres não tinham um fundamento e um fim em si mesmos, mas sim em mostrar a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fico preocupado com essas pregações de simplesmente prosperidade, bênção, sem estar centrado em Jesus Cristo, porque são pregações que as pessoas se frustram facilmente, porque no primeiro percalço da vida, em que a saúde estiver em perigo, né, a vida estiver em perigo, em que as bênçãos materiais não estiverem presentes, essa pessoa vai claudicar da sua fé, porque ela estará ali entendendo que esse Deus que ela procura apenas por essas bênçãos não a está atendendo, e isso é muito perigoso. E a Bíblia é repleta em nos dizer que o nosso prêmio, né, a nossa
vitória não se dá nessa vida apenas. A nossa vitória verdadeira se dá na vida futura. Cristo veio para quebrar paradigmas, né, meus irmãos? Por exemplo, quem perde a sua vida em nome de Cristo, acha a vida eterna. Isso para as pessoas, para o mundo, isso é loucura, mas é a verdade, né? Ainda que a figueira não floresça, devemos nos alegrar no Senhor. Paulo, lá em 2 Coríntios 4, né, nos lembra que essa breve, momentânea, né, tribulação que passamos aqui nessa terra tem um peso eterno muito excelente, e é este peso o que deve nos interessar. Voltando ao texto propriamente dito, aqui o exemplo que Cristo dá é o seguinte: naquela época, né, uma região de rebanhos, de ovelhas, atividade econômica muito comum para aquele tempo e para as pessoas com quem Jesus ali estava falando. Como naquele tempo não existiam, assim como hoje, fazendas muito bem delimitadas, né, com cercas e proprietários bem definidos, os rebanhos ficavam no campo, né, e à noite reuniam-se esse rebanho nos apriscos, né, nos currais, que muitas vezes esses currais eram compartilhados, né? Às vezes o rebanho de 2, 3 pastores se reuniam naquele mesmo abrigo, naquele mesmo aprisco, para se refugiarem dos perigos da noite. E Jesus dá o exemplo que o bom pastor, aquele que as ovelhas reconhecem, ao ouvir a voz do seu pastor, saem. Veja, não saem todas as ovelhas do aprisco, mas apenas aquelas que reconhecem a palavra do bom pastor. Jesus novamente vai afirmar para eles: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, além de ser o bom pastor, ele é a porta das ovelhas, quando ele está se dirigindo a palavra a nós e aos pastores encarregados do seu rebanho, ou seja, aqueles pastores que não estão procurando a porta, ou seja, não estão procurando Cristo, a verdade, estão no caminho correto, são ladrões, são salteadores. Meus irmãos, Jesus Cristo é o centro de tudo, é o centro de toda a palavra de Deus, e por isso não há como Jesus Cristo não ser o centro da pregação e da obra daqueles que fazem a obra do Senhor neste mundo. Todas as coisas se fizeram por intermédio dele, e sem ele nada foi feito ou se faz. A palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. E é nisso aqui que os judeus daquela época, os fariseus, né, se enfureciam quando Jesus se colocava nesse local, porque eles queriam um Messias da forma deles, e não um Messias apontado pelas Escrituras. Jesus, meus irmãos, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é fiador da melhor aliança. Ele permanece eternamente, ele tem um sacerdócio perpétuo. Se nós pensarmos bem, a lei que regia a relação de Deus com os homens e com o povo escolhido no Antigo Testamento, a lei foi dada por Deus, mas essa lei tinha um propósito, que era apontar para Jesus Cristo. Ela não tinha um fim em si mesma. Mas o fardo era muito pesado. Seguir a lei, na verdade, era impossível para os homens. Tanto é verdade que com todo aquele arcabouço legal, né, de leis, e mais aquelas ainda que eles acresciam ao que era colocado, chegava-se num ponto que se reconhecia que não foi possível o cumprimento da lei. Tanto que, para que os pecados fossem perdoados, haveria de haver sacrifício, sangue deveria ser derramado. E é esse o simbolismo do cordeiro, levado ao altar pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, para a expiação dos pecados do seu povo. Mas veja só, nós podemos pensar aqui, em última instância, a própria lei
carecia da graça do sangue derramado do Cordeiro para que os pecados fossem perdoados. A diferença da antiga aliança da nova aliança é que a aliança antiga apontava para Jesus Cristo e nós vivemos sobre a graça de Jesus Cristo que veio e retornará. Mas sempre Jesus, a expiação dos pecados, o Cordeiro perfeito de Deus, sempre a salvação se deu pela graça e pela fé desse Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro Pascual, né, que livrou o povo de Deus ali no Egito com seu sangue aspergido na porta, nos umbrais das portas das casas daqueles que criam. Jesus Cristo, também na Bíblia nós podemos ver outras menções a Ele é o verdadeiro descanso. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Como eu disse aqui, o contexto é que Jesus tinha feito uma cura em pleno sábado, né, o que era proibido, né, pela interpretação que os judeus davam à lei de Deus ali naquele momento. Meus irmãos, mas o que a gente nota aqui é que o ser humano parece que tem uma tendência a querer ser escravo de alguma coisa, né? No caso, a escravidão da lei. Veja que, ao invés daquelas pessoas se maravilharem com tudo aquilo que elas estavam vendo, né? Com os milagres feitos pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Jesus Cristo, elas estavam apegadas à lei sem sentido, de que a cura não podia se dar num dia de sábado. A lei veio para apontar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. E Jesus Cristo nos dá liberdade. Jesus Cristo nos traz a verdade, e a verdade nos liberta. Ainda hoje nós vemos religiões, né, igrejas, ministros, trazendo vários requisitos, como se fossem leis mesmo, para que o seu rebanho cumpra. E eu entendo que isso é uma forma de manter escravidão. Né? A essas ovelhas não é transmitida a verdade, né, do sacerdócio universal do crente, que nós, a partir do momento que cremos em Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, e que somos libertos do pecado pelo seu sangue, nós não necessitamos de mais nada para a nossa salvação. E a nossa salvação também não é perdida. Ninguém perde a salvação. Aqueles que se desviam e que dizem que deixaram de crer, na verdade nunca creram, nunca foram servos do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia muitas igrejas, né, têm rituais. Se você não cumprir tais rituais, você não estará alcançando o grau perfeito para a salvação, o que é uma grande mentira, porque a salvação é pela graça, não depende de nenhuma boa ação que o ser humano possa fazer. O que não podemos confundir é dizer que os crentes não têm que ser caridosos, não têm que fazer o bem. Pelo contrário, só que a nossa motivação é Jesus Cristo. Fazemos o bem, fazemos caridade, vamos até as pessoas necessitadas, porque o amor de Cristo nos impulsa a isso. Nós recebemos primeiro, nós primeiro fomos amados por Cristo, fomos amados por Deus, recebemos a sua graça maravilhosa, e por isso somos compelidos, não conseguimos conter conosco essa verdade e essa maravilha, por isso pregamos ao mundo e ajudamos ao próximo. Devemos, portanto, como foi dito aqui hoje, inclusive na escola bíblica, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo, o bom pastor, o verdadeiro Senhor. Jesus é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. É a luz do mundo, é o pão da vida. Ele é o autor da vida, o autor da nossa fé. Cristo é a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade. A verdadeira videira, o Filho de Deus, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. A riqueza no nome de Jesus, meus irmãos, é muito grande. E é isso que nós não podemos deixar de estar atentos todos os dias. Nada substitui a verdade, que é Cristo Jesus, que está presente em toda a palavra de Deus, por qual todas as coisas foram feitas e nada se fez. E sem Ele nada se fez. Cristo, por amor a nós, por amor à humanidade, levou a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor.
Jesus Cristo não nos promete que nós estaríamos isentos de tribulações neste mundo. Ele disse para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Cristo nos promete estar conosco, independente das situações que nós passarmos. Não é verdadeira a pregação que diz que o crente não passará por provações e dificuldades nessa vida. Jesus, simbolicamente, é o quarto homem na fornalha ardente, para demonstrar o quê? Que ainda que nós estejamos na fornalha, nós não seremos queimados, porque Jesus Cristo está conosco. Nós vamos passar pelas tribulações, mas a nossa certeza, a nossa alegria e a nossa fé é que ao nosso lado, nesses momentos, estará conosco o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o fundador da igreja, a pedra rejeitada pelos edificadores e que foi posta como pedra angular da igreja. Ele é o Messias, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja que a morte de Jesus Cristo, e a sua ressurreição foi o sacrifício final, derradeiro, único e suficiente. Não há mais necessidade de nada, de nenhum outro tipo de sacrifício que nós possamos ou devamos fazer para alcançarmos a vida eterna. Nada mais é necessário. Basta que creiamos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Tudo que se coloca como um critério a mais para alcançar a salvação, para alcançar a perfeição, não é verdadeiro. A verdade é uma só. Somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou a si mesmo, ascendeu ao céu, está assentado à destra de Deus Pai. Ele é o nosso supremo sacerdote, nosso advogado. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Jesus Cristo é o Rei das nações, o Messias, o Filho amado em quem o Pai se compraz. A esse Jesus Cristo, meus irmãos, seja dada a honra, a glória, o poder e a majestade, por todos os dias, pelos séculos dos séculos. Amém. E que Jesus tenha misericórdia do seu povo, das suas ovelhas, e que coloque perante elas pastores que se espelhem verdadeiramente no bom pastor, que é Jesus Cristo. E é por isso que nesse dia rendemos nossas homenagens, nossa gratidão ao pastor, que representa tão bem tudo isso que a palavra de Deus nos ensina.